No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a interpolação de informações de altitude para gerar um TIM. Tá? As informações que nós vamos trabalhar, elas estão no formato linha. O TIM é uma grade triangular irregular. A base que nós vamos empregar no vídeo de hoje é a base vetorial que está presente lá no site do ID para Minas Gerais. Nós vamos empregar o arquivo Shapefile mg curva de nível, mg ponto cotado altimétrico e mg pico. Tá? Então, esse aqui é uma figurinha lá do site, esse aqui é o endereço para o catálogo. No catálogo, dentro da pasta mg relevo, a gente tem mg curva de nível e aí vocês baixem o arquivo no formato Shapefile. Ok? Eu já baixei os arquivos e adicionei aqui o mg curva de nível. Seria esse arquivo aqui. Também eu vou trabalhar com um limite aqui de uma área de estudo, no meu caso aqui é o limite da bacia do tanque, é essa região aqui. Eu vou dar um zoom aqui nessa região para a gente poder observar melhor a base. Bom, o que está aqui no formato linha são as curvas de nível para todo o estado. O ponto verde são informações de pico, alguns picos que tem aqui, tá vendo? Nessa região. E o mg ponto cotado são outros pontos que eu tenho a informação de altitude. Observem que o ponto cotado e o pico, eles se sobrepõem. Vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Vou dar um zoom aqui nessa região aqui que eu tenho o pico. Habilitando aqui pontos cotados, eu tenho um ponto cotado sobre o ponto de pico. Tá vendo? Ele está em marrom, o pico está em verde. Então, eu não preciso de empregar mg pico se eu for empregar o ponto cotado, tá? Porque já está presente dentro do ponto cotado o pico. Eu vou desabilitar aqui. Vou desabilitar o ponto cotado também. Deixa eu dar um zoom só para a minha área de estudo, novamente. Olha quantos pontos cotados eu tenho aqui dentro dessa área aqui. Tá vendo? Tem bastante informação. Esses pontos cotados são informações, eles contêm informações de altitude para regiões onde eu não tenho a curva de nível e ele representa ou um pico ou uma região de vale, né, uma cela, né, a região mais baixa. Como nesse caso aqui, eu tenho uma cela aqui e aqui eu tenho um pico, ok? Bom, no arquivo mg curva de nível, abrindo lá a tabela de atributos, eu tenho um campo na tabela de atributos. Ele vai demorar um pouquinho a abrir, porque são muitas linhas, então a tabela ela fica muito grande. A gente vai recortar esse arquivo para a área de estudo, tá? A gente não vai trabalhar com um arquivo todo, não. Abriu aqui. Então, eu tenho um campo na tabela de atributos que está aqui com a informação cota, né? Que são, na verdade, as informações de altitude para cada curva de nível. Okay? Se eu vier também com esse aqui, o rei de informação, esse aqui, se eu clicar em uma curva de nível, vai abrir aqui a janela com a identificação dos resultados, e aí eu tenho a cota aqui dessa curva que eu selecionei, tá vendo? 800 metros. Okay? A mesma coisa, se eu clicar em um ponto, ver se eu consigo pegar um pontinho aqui. Pegando só a curva. Vou selecionar a camada, porque aí ele pega a informação do ponto. Então, eu tenho também, para os pontos, um campo na tabela de atributos, que está aqui ó, com o nome cota. É o mesmo nome do campo, tá vendo? Com a altitude para este ponto, ok? Então, nós vamos empregar esse arquivo para gerar o TIM, a grade triangular irregular. Dentro
dos SIGs, nós temos algumas implementações de sobreposição vetorial que estão presentes. Né? O que é uma implementação de sobreposição vetorial? Seria aquelas operações de sobreposição que emprega os operadores AND, OR, XOR e NOT. Né? Se eu, por exemplo, pegando aqui o AND, se eu quiser fazer a operação vetorial A AND B, ele vai me dar como resultado a região onde está presente o conjunto A e também o conjunto B. Então, os dois têm que estar presentes ao mesmo tempo. Se eu empregar a operação tipo OR, ele vai me retornar a região que eu tenho A ou a região que eu tenho B. Então, na verdade, ele vai me retornar a região dos dois conjuntos. Se eu empregar a operação XOR, ele vai retornar a região que eu tenho A e não tenho B, e que eu tenho B e não tenho A. Então, na verdade, ele vai me retornar o conjunto A e o conjunto B menos a área de interseção. E a operação NOT, por exemplo, A NOT B, vai me retornar a região do A sem a região que eu tenho B presente. Então, vai ser a região exclusivamente do A, só do A. Tá? Dentro do QGIS, a gente tem essas operações lá na ferramenta de processamento implementadas. Então, a ferramenta, por exemplo, recortar, seria essa implementação vetorial END. A implementação diferença seria o NOT, ok? Diferença simétrica seria o XOR. E a ferramenta união, o OR, dos dois polígonos, ok? Bom, nós vimos que a base que nós baixamos para gerar o TIM, ela é muito grande, ela pega o estado inteiro. E a gente vai recortar para uma pequena bacia. Então, o que eu quero? Eu quero como resultado a região de interseção, né? Eu quero a região das curvas de nível que eu tenho dentro do meu limite. Então, a minha função seria o AND. Dentro do QGIS seria a função recortar, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Lá em vetorial, geoprocessamento, eu tenho aqui as ferramentas de sobreposição vetorial. Se ela não estiver aparecendo aqui, você pode vir em complementos e instalar. Deixa eu ver aqui, ó. Gerenciar, instalar complementos. Eu abri aqui. Beleza. Então, aqui, você pode digitar aqui, ó. Bom, a ferramenta que nós temos que instalar é essa ferramenta Processing. O meu já está instalado. Se ela não estiver aparecendo e estiver aparecendo aqui como instalado já, desabilita aqui e habilita novamente. Ok? Vou fechar. Então, a ferramenta ela vai estar aqui em vetor, processamento, e aqui eu tenho todas as ferramentas de sobreposição vetorial. Ok? Bom, antes de iniciarmos o processamento, cada operação dessa, ela faz o quê? Ela faz uma operação matemática, seguindo um daqueles operadores, e aí ela vai fazer a operação sobre as regiões no espaço. Então, as minhas camadas, elas devem estar na mesma região no espaço, para eu conseguir fazer a minha sobreposição. Quando eu inserir a minha base, curva de nível e os pontos cotados aqui, e posteriormente inserir o limite da minha área de estudo, que seria a bacia aqui do tanque, no QGIS, as duas camadas apareceram nessas regiões aqui, que são as regiões dela. Porém, essa aparente sobreposição é uma sobreposição de visualização. Por quê? Se vocês observarem lá em curvas de nível, vamos dar olhar aqui as propriedades das curvas de nível, essa camada, lá em informação, ela está em um sistema de coordenadas geográfico, em graus, tá vendo? E com o elipsoide WGS 84. E o meu limite da minha área de estudo,
ele está em UTM, um sistema projetado, e o elipsóide é o Cirgas 2000, zona 23 Sul. Então, na verdade, e as minhas coordenadas aqui em metros. Então, na verdade, as minhas camadas, elas não estão na mesma região no espaço. O que eu tenho que fazer para processar a operação? Eu tenho que deixar as duas camadas no mesmo sistema de coordenada. Nesse caso, MG curva de nível pega o estado todo. E se a gente for olhar naquelas zonas UTM, nós temos 3 regiões UTMs para o estado de Minas Gerais. Então, eu não posso converter MG curva para UTM, porque eu não ficaria apenas dentro de uma zona UTM, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter o meu limite da bacia para a geográfica para poder fazer o recorte. Então, aqui em vetor, né? Gerenciar dados, vetor, gerenciar dados, e aí eu vou vir aqui na ferramenta projetar camada. Então, vou selecionar o meu limite, que no meu caso aqui já está selecionado, e vou escolher o meu sistema de coordenadas de destino. Então, eu quero o mesmo das curvas de nível, então eu vou deixar em WGS84. No meu já apareceu aqui, mas se não tivesse aparecido, eu poderia buscar, ok? Eu vou criar uma camada na minha pasta, salvar arquivo, com um nome, eu vou colocar limite rank WGS 84, para eu saber que é esta camada que eu devo usar. Vou pedir para executar, ele já vai projetar, vou fechar, e aí agora eu tenho os limites. Tá vendo que ele já adicionou aqui e aparentemente ele está no mesmo lugar, olha só. Mas não, ele está num sistema de coordenada diferente. E é isso que vai me permitir fazer o recorte, ok? Bom, limite. No mesmo sistema de projeção que é a camada, agora eu vou na ferramenta de recortar. Eu vou vir em vetor, geoprocessamento, recortar. Quem que eu quero recortar? Quem que é a minha camada de entrada? Seriam as curvas de nível para Minas Gerais. Quem que é a minha camada de sobreposição? O meu limite. Vai ser o limite do tanque em WGS84, já está aqui. E vou gerar uma nova camada aqui, tá? Salvar no arquivo. E assim eu geraria a curva de nível apenas para o limite, ok? Bom, mas o objetivo de eu gerar uma camada de curvas de nível, na verdade, é para fazer o processo de interpolação. Quando eu estou gerando, vou cancelar. Quando eu estou gerando a interpolação, o que o software vai fazer? Ele vai interpolar ligando um ponto ao outro para fazer a minha triangulação. Vou pegar uma figura aqui de um outro arquivo para mostrar. Okay? Então, aqui no... Isso. O que o meu arquivo vai fazer? Ele vai pegar o valor de um determinado ponto, ligar ao valor de outro determinado ponto e gerar a minha interpolação, fazendo dessa forma aqui. Ó. Tem vários pontos aqui, ele vai ligar formando os triângulos, e aí para cada triângulo ele vai interpolar para descobrir qual que é o valor para aquela célula, né, para aquela face do triângulo, do que seria a altitude, tá? Só que ele vai interpolar gerando o triângulo para toda a área. Se o meu limite é só essa área aqui, ele vai interpolar aqui também fora do limite. E aí, essa interpolação aqui, nos limites, ela pode ser interpolada de forma errônea. Então, o que nós fazemos? A gente gera uma margem de segurança para a área de estudo, recorta a curva de nível um pouco maior para fazer a interpolação e depois recorta o modelo para o limite exato da área de estudo, tá? Então, nós vamos fazer isso com esse limite do tanque primeiro. Então, a gente vai vir em vetor,
geoprocessamento buffer, para gerar uma margem de segurança. Vou entrar com o limite WGS 84 e a distância que eu quero aqui, ela vai estar em graus, né? Que é a nossa unidade de medida para o mapa. E eu vou colocar aqui em graus 0,5 graus, tá? Vou deixar tudo da forma que está aqui mesmo. E aí, aqui em bordeada, é a minha camada de saída. Eu vou salvar no arquivo com o limite. Eu vou colocar um B aqui para saber que é o limite do buffer, que é esse que eu quero empregar. 5 foi muito grande. Vamos dar um zoom aqui para a camada. Ah, tá bom, foi grande, mas não tem problema não. Quer ver? Eu coloco o limite aqui por cima. Bem grande, né? Poderia ser menor, tá? Coloquei 0,5, poderia colocar 0,1, já seria suficiente. Mas vamos deixar, porque isso aqui é só para o recorte. Então, nós vamos vir em vetor, geoprocessamento, recortar. E aí agora eu vou entrar, minha camada de entrada são as curvas de nível, e aí o meu limite buffer, que é a minha camada de limite para o recorte. Então, o que eu vou salvar aqui vai ser as curvas para o tanque, né? Com um buffer de 0,5, né? 0,5 graus. Ele vai recortar e vai adicionar a minha camada recortadas. Vou apagar aqui essa e vou apagar os pontos só para ficar mais fácil, tá vendo? Então agora eu tenho curva de nível só dentro dessa área, ok? Perfeito. A mesma coisa eu faço para ponto cotado. Vou limpar a seleção, porque eu tenho aqui um pontinho selecionado ali. Novamente em vetor, geoprocessamento, recortar. E agora eu vou entrar com pontos cotados, entrar com o meu limite de buffer, que é o limite B, e agora pontos cotados salvos aqui, tá? Então, pontos, tanque, buffer. Ele vai recortar o arquivo de pontos. Já recortou. Vou fechar. Então, aqui eu tenho os pontos só para minha área de estudo, ok? Bom, tanto em curvas de nível B, tabela de atributos aqui abrindo, eu tenho um campo com cotas, quanto em pontos TB, eu também tenho na tabela de atributos um campo aqui com nome cota, ok? Perfeito. Bom, após recortar as curvas de nível e os pontos cotados para o limite da bacia, nós vamos voltar essas camadas para o sistema de coordenadas UTM. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com as unidades em metros. Então, para facilitar, seria até interessante, recortou os pontos cotados, recortou as curvas de nível, já converte para a UTM novamente. Eu vou fechar essa janela aqui, por enquanto a gente não vai entregar. Então, como que eu retorno para o sistema de projeção UTM? Da mesma forma que a gente converteu para WGS 84. Vetor, gerenciar dados, projetar camada. Entro com a minha camada recortada, no meu caso aqui é o pontos TB, seriam os pontos. Eu vou entregar um sistema de coordenadas Simples 2000 UTM, zona 23 Sul, porque é a região que eu estou trabalhando. E em projetada, eu vou salvar o nome aqui do meu arquivo. Né? No meu caso aqui, eu vou deixar com o nome tem um aqui, salvo, né? Com o nome .tbutm, ok? E executar. Vou fechar porque eu já fiz. A mesma coisa eu vou fazer para a curva de nível. Vou vir em projetar, gerenciar camadas, projetar camada.
e selecionar as curvas de nível que eu tenho em geográfica e passar para a UTM. Também vou salvar no arquivo para eu ter lá na pasta, com o nome curvas TB. Ok, salvar, vou fechar porque eu já tenho um salvo aqui também. Então agora eu tenho as curvas de nível em UTM e também os pontos cotados em UTM. Com esses arquivos em UTM é que eu vou interpolar para gerar o meu modelo, ok? Então, lá na aba Processar, Caixas de Ferramenta, e aqui eu vou digitar TIM, tá? Essa ferramenta que aparece aqui, Interpolação TIM, é que eu vou empregar para fazer o meu TIM. Vou entrar com as minhas camadas em UTM de pontos e de curva, então vou pegar aqui curvas TB UTM e o campo que eu tenho a informação que vai ser empregada para interpolação. Vou adicionar também os meus pontos em UTM com o campo que tem a informação de cota. Curva de nível aqui é uma estrutura linear, pontos, uma estrutura de pontos. O método de interpolação que eu vou empregar é um método linear. A extensão, eu vou deixar para ele fazer na extensão da camada, porque aí eu já seleciono aqui a extensão da minha camada em UTM da bacia. Não vai recortar para o limite exato da bacia, a gente ainda vai ter que fazer o recorte, mas o arquivo ele vai ficar um pouco menor, não vai ficar desse tamanho todo do buffer que nós fizemos, tá? Ele não tem os erros do efeito de borda por causa do buffer que nós fizemos, mas já vai fazer um primeiro recorte aproximando um pouco mais da área de estudo. Número de linhas e número de colunas, ele é definido em função do tamanho do pixel do arquivo de saída, tá? Bom, aqui, como a gente está trabalhando com todos os dois arquivos em UTM, a unidade do tamanho do pixel é em metros, que é a unidade do sistema de projeção UTM. Então, vamos gerar aqui um modelo de 10 metros de pixel, 10 por 10, ok? Então, ele já altera aqui, na hora que eu altero o X, ele altera o Y, e ele reconfigura o número de linhas e o número de colunas. Vou salvar o arquivo interpolado na minha pasta, tá? Para eu poder ver, vou salvar com o interpolado. Já tem um aqui, tá? Não vou rodar não, só vou mexer aqui. E a triangulação eu também vou salvar no meu arquivo para eu ter lá na minha pasta triangulação. Vou dar o nome triangulação e vou pedir para executar. Ele vai processar, eu vou fechar porque o meu já processou aqui, tá? Ele vai fechar e ele vai adicionar esses dois arquivos aqui. O arquivo da triangulação, que é esse aqui que é feito para toda a área. Então, o buffer é para isso, é para fazer essa triangulação na área toda. Vou dar um zoom, vou habilitar o limite aqui da bacia e vou deixar ele vazado. Só para a gente poder enxergar o que está dentro, tá? Vou colocar um limite verde aqui, que aí fica um pouco diferente da interpolação. Bom, vou dar um zoom aqui dentro, só para a gente ver a triangulação. Então, nessa triangulação, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo triângulos para calcular o valor da cota para os locais onde eu não tenho informação de curva de nível. Vou habilitar a curva aqui, tá vendo? Nessa região aqui eu não tinha curva de nível e ele foi interpolando para poder gerar os meus valores, ok? Bom, além desse arquivo de triangulação, ele também gerou um interpolado. Esse interpolado, na verdade, vou desabilitar a triangulação, seria já em formato matricial, um modelo digital do terreno, um MDE, tá? Então, nesse caso aqui da minha área de estudo, eu vou dar um zoom por cima para a camada, para a gente poder visualizar tudo, e vou fechar a caixa de ferramenta de processamento para eu ficar com uma área um pouquinho maior aqui. Então, eu tenho aqui, ele demora um pouco porque o modelo é pesado, a gente colocou uma célula de 10 metros, minha área não é tão pequena, então ele fica pesado, mas ele gera, tá vendo aqui,
o meu arquivo. Bom, quando o meu arquivo de curvas de nível ou o meu arquivo de pontos cotados, ele tem alguma inconsistência no valor da cota de algum ponto, de alguma curva, isso vai ficar visível no meu modelo. Por exemplo, pegando aqui os pontos cotados, eu tenho um ponto nessa região aqui, tá vendo? E ele está como um pico, ele tem um valor muito mais alto do que os picos da região aqui. E aí o que acontece? Ele faz o pico no meu modelo. Então eu tenho que observar se esse pico ele é real na minha área ou se há uma inconsistência do modelo. Tá? Então, teria que corrigir. Como que eu corrijo? Eu posso corrigir o valor da cota lá no ponto e gerar o modelo novamente. Ok? Dúvidas até aqui? Bom, geramos o modelo e ele está aqui com os valores de altitude do menor em preto, que seria uma cota de 350 nessa região aqui, ó, até a cota maior, que seria no valor de 1.671. Esses valores aqui são valores para minha área de estudo? Não. Esses valores representam o maior valor em todo esse retângulo que ele gerou, tá? Para eu ter o valor do modelo exatamente para minha área de estudo, eu tenho que recortar esse interpolado, tá? Como ele é um raster, para recortar, nós vamos vir em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, tá? Então, quem é a minha entrada? É o meu interpolado. Quem que é a minha máscara? É o meu limite da bacia, tá? Eu vou deixar o original para manter o PM. Vamos deixar tudo opcional aqui para ele manter os originais, ok? E aqui, no recortado, é que eu vou fornecer o meu nome. Então, eu vou deixar com o nome MDE, aqui, tanque, ok? Salvar e executar. Ele vai recortar para minha área de estudo e já vai adicionar uma camada com o nome MDE tanque. Demora um pouquinho, porque minha área é grande. Ele está processando e vai adicionar a minha camada. Finalizou o processo, vou fechar aqui, vou desabilitar o interpolado T. E aí eu tenho para minha área de estudo. Perceba, o valor menor não é o mesmo daquele retângulo, e o valor maior, ele é o mesmo. Por quê? Porque a cota mais alta estava dentro da minha área de estudo. Ok? Dúvidas até aqui? Bom, então dessa forma eu gero meu MDE a partir de curvas de nível e gero o TIM, que seria a malha, né, o modelo interpolado aqui com a triangulação dentro do QGIS. Okay?